Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, estudando aí o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Um livro muito interessante que o Marcel Benedetti nos deixou a respeito da espiritualidade dos animais. Estamos no capítulo 2, falando sobre a inteligência animal, e hoje vamos ler as questões 31 e 32 do livro. Começando aí pela questão número 31. Se pelo que toca à inteligência compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Resposta. A este respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem? Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito abaixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Questão 592 do Livro dos Espíritos, capítulo Os Três Reinos. Comentários do Marcel. Realmente, o limite entre a inteligência dos animais de categorias inferiores ao homem, que também é animal, é difícil de estabelecer. Quem se lembra, por exemplo, dos cavalos de Elberfeld, perceberá que a inteligência deles é superior à de muitas pessoas que têm dificuldades com números e cálculos matemáticos. Quem se lembrar da fêmea gorila-coco, que é capaz de se comunicar pela linguagem das mãos, usadas entre os surdos-mudos, perceberá que ela tem facilidade em se comunicar deste modo, enquanto muitas pessoas não conseguem usar esse tipo de linguagem. Na resposta dada pelo Espírito de Verdade, ele diz que os humanos são seres, mas não podemos entender nisso que somos especiais gratuitamente. Nós nos tornamos diferenciados por meio de milhares de reencarnações em reinos inferiores e também no reino animal, no qual adquirimos experiência suficiente para nos destacarmos dos demais animais e nos tornarmos então seres à parte. Isso somente porque adquirimos o conhecimento e o desenvolvimento moral que nos habilita a nos colocarmos acima dos demais. Mas é sempre importante nos lembrarmos de que não fomos criados como seres à parte, mas nos tornamos. Por termos uma compreensão mais completa da vida moral, nós nos destacamos, mas com esta visão vem a responsabilidade sobre os demais seres que se encontram abaixo de nós, pois nos tornamos orientadores, professores ou modelos a ser seguidos, no caso aí desses irmãozinhos menores. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Nós não atingimos esse nível evolutivo que nós estamos hoje por acaso. Nós não estamos aqui hoje, chegamos até essa parte por acaso. Então, esse livro do Marcel Benedetti, até com o livro aqui em mãos, para a gente refletir, que é um livro fantástico, repito, é um livro fantástico, de muito conhecimento, de muitas reflexões, para que a gente possa realmente entender a nossa responsabilidade. Que a gente possa realmente entender que nós chegamos até onde chegamos hoje pelos nossos méritos, pela nossa evolução, e porque a gente precisa realmente proporcionar aos nossos irmãos animais as condições necessárias para a sua evolução. Assim como os nossos irmãos espirituais
proporcionaram para a gente as nossas potencialidades. Ou alguém acha que a gente evoluiu sozinho? A gente evoluiu com a ajuda desses irmãos queridos. E nós estamos fazendo, proporcionalmente, a mesma coisa com os animais. Ou pelo menos deveríamos fazer. Proporcionar a eles as condições necessárias para a sua evolução. E jamais querer fazer comparações. Jamais querer dizer, o ser humano está num patamar muito acima dos animais. Nós estamos porque chegamos até lá. Como os animais um dia vão chegar também. Infelizmente, no nosso meio aqui material, a gente se depara com situações assim. Principalmente pessoas que têm muito dinheiro e acabam subjugando as pessoas que não têm condições financeiras e se acham, né, as pessoas mais importantes do universo. O que difere uma pessoa que tem dinheiro da outra? Se colocarmos elas em condições iguais. Talvez a pessoa que tenha mais dinheiro tenha tido mais condições de se intelectualizar, de ter um estudo, mas não significa que ela seja melhor do que a outra. Assim como nós, humanos, não somos tão melhores do que os animais. Nós temos grandes potencialidades. Só que muitas vezes a gente acaba não aproveitando. A gente acaba desperdiçando a oportunidade de realmente, como diz o texto ali, sermos um ser à parte. Mas um ser à parte no sentido de ter atingido esse patamar evolutivo. Então, a gente precisa pensar muito em relação a essas questões relacionadas aos animais. A nossa convivência com os animais. Vamos lá, questão número 32 aqui do livro do Marcel Benedetti. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. Um trecho do livro A Gênese que a gente até já leu numa questão anterior. Quando eu estava montando os slides, eu até achei que estava errado, mas não. O Marcel quis ressaltar aí, ou quis deixar mais claro aí essa questão aí do livro A Gênese, que é um livro fantástico, né, que infelizmente poucos de nós espíritas estudamos. E aí os comentários do Marcel. Dizem que os animais não agem senão por instintos, mas não nos cansamos de ver e ouvir falar de animais que agem inteligentemente. Sabemos que todos os animais são espíritos em evolução, encarnados em corpos de animais, e, como a inteligência é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, concluímos que os animais não agem somente por instintos maquinalmente. Quem não se lembra, por exemplo, de novo dos cavalos de Elberfeld, que resolviam problemas complexos de raízes quadradas. Eu confesso que até hoje, se me perguntar de bate-pronto o que é uma raiz quadrada, eu confesso que eu não sei dizer exatamente, viu? Eu tenho uma certa dificuldade em me lembrar do que é uma raiz quadrada. Mas, no caso aí, os cavalos de Elberfeld aprenderam a resolver essas questões matemáticas. Então, eles têm potencialidades também. Assim como nós, humanos, temos grande potencialidade de sermos seres evoluidíssimos. Mas nós utilizamos dessa potencialidade que nós temos? Às vezes não. Às vezes a gente subutiliza a nossa inteligência, a nossa evolução, para coisas tão pequenas, para coisas que não acrescentam em nada nas nossas vidas. Então vamos aprender, vamos reaprender a utilizar a nossa inteligência a nosso favor, em nosso próprio benefício, para nós evoluirmos e ajudarmos os nossos irmãos animais a evoluírem também. E assim todo mundo vai ficar feliz e contente, todo mundo vai ficar evoluído. Não seria mais legal? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Esse foi mais então o programa Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem será o nosso último programa antes da semana do Natal. Então, semana que vem encerraremos, inclusive, o capítulo 2 da inteligência animal do livro do Marcel. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.